Boa noite. Me ouvindo bem? Fala no chat para mim, por favor. Antônio, que já tá aí já. Eu não estou tendo acesso ao chat aqui, mas eu estou ouvindo bem. Vou fechar o microfone. Beleza. Valeu, Antônio. Esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar aí. Em seguida vamos começar. Quando o pessoal não entra aí, Antônio, como é que tá? Tudo certo? Opa, tudo certo. Descansando bastante hoje? Tentando, né? Tem que aproveitar. Tem que ser, né? Mais 2 minutinhos eu vou começar. Bom, bora lá. Vamos lá, Antônio. Vai fazer uma mentoria comigo aqui hoje. O pessoal vai entrando aí, eu já vou começar. Tá? A princípio, por que que, ó, eu tô. Boa noite, Alexandre. Vamos começar, isso aí, bora. É, ó, Danusa, ó, vou esperar mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Boa noite, boa noite. Vou esperar mais um pouquinho, acabou de entrar mais dois, antes de eu começar, depois que eu começar eu vou parar. Olá, Boa boa noite. noite, Wagner, tudo bem? Tudo bem?
Vocês Tem puderem abrir previsão a de até câmera. que horas vai, mais ou menos? É rapidinho, é 20 minutinhos, é direto ao ponto, bem objetivo. Tá. E se vocês puderem abrir a câmera e abram aí, que eu gosto de enxergar para quem eu tô dando aula. Se for possível, é óbvio. Mais um minutinho só eu vou tocar. É jogo rápido. Hoje é feriado, todo mundo aproveitando o dia. Depende, tem empreendedor hoje que trabalhou. E a aula hoje é justamente para isso, fazer um trabalho inteligente. Um minutinho e vou tocar. Ver se mais alguém me chamou aqui. Bom, bora lá, tá? O negócio é o seguinte, gente. Eu vim justamente falar hoje sobre gestão operacional dentro do seu negócio. Para quê? Para mostrar para vocês o que eu vivo no dia a dia dentro dos meus negócios, dentro da minha empresa. Que é o que agora, para vocês saberem, eu estou na praia, tá? E eu tenho eu tenho operações rodando 24 horas. Então, eu prego que para a gente poder empreender com saúde, em primeiro lugar, poder conviver com a família, com os amigos, ou seja, viver, porque a maioria dos empresários hoje, empreendedor, ele se torna escravo do seu próprio negócio. E o intuito não é esse. O que adianta ganhar dinheiro, e não ter saúde? Sem saúde não existe empresário, não existe empreendedor. Então a gente precisa ter saúde, a gente precisa viver com a nossa família, a gente precisa empreender com qualidade. E é em cima disso que eu vou bater hoje. Na tecla, eu já vou abrir na tela aqui para vocês, para passar o material. Bora lá. Estão vendo bem aí? Abriu para vocês aí? Gestão operacional de alta performance. Abriu o material para vocês? Certo? Então, bora lá. Gestão operacional de alta performance. Esse aqui é um material complementar que no final eu vou passar uma pesquisa para vocês, ou entre hoje e amanhã eu passo uma pesquisa, vocês respondendo, depois eu mando o material para vocês. Número um, operação não é só execução, é inteligência aplicada. Gestão operacional começa com perguntas estratégicas. Por que fazemos assim? Redesenhar processos é essencial para gerar mais resultado com menos esforço. Exemplo, otimizar processos de atendimento pode reduzir em 50% o tempo de resposta. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma operação que roda em Gramado com 25 colaboradores. Eu estava tendo um problema na operação lá e eu fui olhar a operação. Uma outra coisa que eu digo é assim: tem uma equipe autogerenciável, mas olha a operação sempre. Independente se você tem funcionário ou não, você tem que olhar até o que você opera. E aí, o que eu fiz? Eu estava com um problema lá na operação. Eu fui para lá, olhei a operação, simplesmente olhei, conversei com o colaborador, peguei feedback e fiquei observando. No observar, eu simplesmente fiz uma modificação, eu só setorizei uma função e a outra. E eu resolvi e aconteceu isso. Eu consegui otimizar um processo e reduzir o tempo de atendimento em 50% de resposta, ou seja, eu eliminei um problema de uma operação que eu tenho a 120 quilômetros de distância, que eu tenho lideranças lá. Mas foi lá, foi feito isso e foi ah, resolvido o problema. Inteligência operacional, redesenho de processo, é justamente isso que eu dei exemplo para vocês. Eficiência com estratégia. Tem que ser totalmente estratégico. E aqui eu fiz um quadrinho, ó, que é para vocês verem, ó, o redesenho operacional. Aqui são dos níveis 0 até o 8 é o máximo, tá? A importância na simplicidade da operação. Ó, 6, tá? Agilidade, 7. Eficiência fica no máximo. Então, quando tu é simples, gera agilidade, vai gerar eficiência top dentro do teu negócio. Então, bora lá, vamos para a segunda parte.
Direto ao ponto. Número 2, criação de rotinas e rituais de controle. Rotinas bem estruturadas geram previsibilidade e controle. Estabeleça rituais diários, semanais e mensais, com foco em metas e ajustes. Exemplo: quadro de controle com indicadores operacionais simples e objetivos. Lá dentro da empresa eu tenho um quadro assim, que fica na sala principal, que ali tem o quadro semanal, tá? E nesse quadro semanal tem ali o básico para o pessoal fazer na semana. E depois eu tenho os mensais, e aí nos mensais, tendo os diários, semanais e mensais, tu consegue fazer os ajustes nas metas. Então, assim, tu tem que ter uma visão dos teus processos, procedimento, do operacional da empresa, que seja visual, que as pessoas vejam dentro do negócio, que tu mesmo veja dentro do negócio. Na minha sala eu tenho, dentro do computador eu abro, eu tenho os KPIs que eu vou falar um pouco mais abaixo, que eu consigo acompanhar o índice do que os funcionários, os colaboradores estão fazendo para poder avaliar e tomar uma ação com relação àquilo. Então, é olhar, ser criterioso, ser detalhista nessa questão, mas ser simples. Seja simples, não tente inventar a roda. Seja simples e objetivo. Rotinas diárias, semanais, mensais. Eu tenho planejamento anual, até 5 anos da empresa. Então mas começa com o básico primeiro para depois tu alcançar uma meta com um tempo maior. Quadro de metas e ações. Então, que nível tal? Rotinas de controle mensais, 6, semanais, 8 é o máximo, que dentro da semana é o que está fazendo, e a diária 7. Então, uma acompanha a outra aqui, ó. Ó, diárias, ó. Então, a importância disso, de tu ter os processos padronizados, que é o que a gente vai falar no terceiro agora, que é o número 3, é padronização, o segredo para escalar o seu negócio sem caos, sem ficar apagando incêndio dentro do seu negócio. Cada funcionário fazendo de seu jeito gera desorganização, ou seja, nós vamos apagar incêndio o tempo inteiro. Se nós fizermos a parte operacional da empresa, eu quando comecei eu fazia basicamente tudo na empresa, então a gente vai ver apagando incêndio e perder tempo. É a mesma coisa que pegar teu carro, sair, fazer uma viagem sem revisão, sem botar gasolina, tu vai passar perrengue. E vai perder tempo e dinheiro. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. A gente perde tempo de vida nisso. Documentar processos com checklist e fluxo simples agiliza treinamentos e resultados. Exemplo, checklist de integração reduz o tempo de adaptação em até 80%. Ou seja, quando o colaborador chega na empresa, ele tem um manual. Tipo, tem a pessoa que atende no balcão ali. Ela atende no balcão, ela chega, e aí eu tenho que demitir aquela lá. Aí tem que trazer a outra. Antes dela chegar, eu tenho um vídeo lá, que é uma integração que a gente faz dentro da empresa, um vídeo que eu já gravei para não ter que estar falando sempre a mesma coisa, e tem o manual. Então, tem um manual do seu negócio. Tem que ter um manual. Tem um manual sempre do seu negócio. Então, processo é o que eu devo fazer. Procedimento é como eu devo fazer. Fluxograma é como as etapas que eu vou fazer o processo. Então eu tive empresa que não deu certo porque eu era extremamente desorganizado. E aí quando eu organizei os processos dentro da empresa, ó, só vai, só anda, ganha tempo de vida, tempo de qualidade. Os colaboradores também vão ter qualidade para poder trabalhar. Então todo mundo se sente bem dentro do negócio dentro da empresa. A padronização, checklist, onboard eficiente, documentação simples. Não precisa inventar um processo cabuloso, assim, não, é uma coisa simples, objetiva. Tipo assim, o colaborador chega, o que que ele tem que fazer? Em primeiro lugar, tem que olhar e-mail, depois ele tem que olhar o WhatsApp, depois ele tem que responder os e-mails, depois ele tem que ah, olhar se a porta de um local lá está aberta ou não. Ou seja, é simples, objetivo, direto ao ponto. Aí é o manual de instrução que ele vai ter todo dia. Aí tu não precisa estar repetindo para ele toda vez que ele tem que fazer. Mas não esquecendo de que treinamento, tanto para você que é empreendedor,
tanto para o colaborador, é constante. Nunca para, tem que treinar, treinar, treinar incessantemente. O treinamento vai te levar à perfeição. Padronização de processos, treinamentos, ó. Acabei de falar treinamento, ó. Aqui vai de 0 a 10, tá? Treinamentos 8, documentação 7, ó, que eu falei dos documentos, checklists 9, ó. Ó como é junto aqui treinamento e o checklist. Beleza. Vamos para o número 4. Indicadores operacionais que todo gestor precisa acompanhar. Não se gerencia o que não se mede. Indicadores como lead time, produtividade, taxa de erro são fundamentais. Exemplo, um painel visual com semáforo. Verde é o tranquilo para resolver, eu tenho tempo para resolver. O amarelo, atenção, eu tenho não muito tempo para resolver. O vermelho, eu tenho que resolver. Tem que dar um jeito, é prioridade. Eu preciso resolver ter a tomada de decisão rápida. Então, ali, ó, para tomada de decisão rápida. Isso aí é legal deixar sempre assim já estipulado até onde o colaborador pode ir e que tomada de decisão ele pode tomar já. E em que situação ele pode tomar essa tomada de decisão. Então, é muito importante ter indicadores operacionais. E como é que eu vou ter, Wagner, indicadores operacionais? Eu tenho dentro da empresa KPIs, onde tem a avaliação que mede a eficiência do funcionário, mede a temperatura que ele está, se ele está de mau humor, de bem humor, se não está, se está legal, se não está. Lembrando que a gente trabalha com seres humanos, então a gente tem que saber como é que eles estão, tem que fazer um acompanhamento. Às vezes o colaborador não está rendendo só por causa de uma conversa, que tem que ter, sentar com ele e dar atenção para ele. Então, tu precisa, isso daí é um outro tema que depois eu vou trabalhar com vocês, que é a gestão de pessoas. Então, tu precisa dar uma atenção para pessoas. As pessoas normalmente são carentes de atenção. Então, precisa dar uma atenção importante para ele poder render muito mais. Mas é importante ter números, porque contra provas não se tem argumentos. Quando tu tem os números, tu consegue fazer um acompanhamento. Ou seja, eu tenho locais que eu tenho a avaliação que é feita semanalmente do colaborador, se ele está executando bem as tarefas, sim ou não, o acompanhamento junto com a supervisão, junto com o cliente também que ele está atendendo. A gente precisa medir tudo isso. Onde a gente mede, tu não precisa estar perguntando toda hora o que está acontecendo. Tu abre uma planilha e tu vê a nota de cada um, tu vê se está faltando muito ou não, tu vê se tu está trocando muito colaborador ou não. Onde é que tu tem que bater, qual o problema que tu vai resolver. Com os números, é a mesma coisa de gestão financeira, os números te entregam tudo, que é um outro ponto, depois eu vou trabalhar com vocês também, mas bora lá. Indicadores de gestão, lead time, produtividade e semáforo de performance. Indicadores-chave, ó, taxa de erro, nível 7 aqui, produtividade 9, lead time 8. Então, aqui a gente vê a importância desses indicadores chaves que a gente tem que ter dentro do nosso negócio. 5 e última, para finalizar, eu abri para perguntas aqui e poder liberar vocês. Equipe operacional de alta performance. Gestão por autonomia é mais eficiente que gestão por vigilância. Estabeleça clareza, processos e recompense responsabilidade. Exemplo: reuniões de alinhamento com foco em metas e resolução dos problemas. Quando a gente sentar para resolver alguma coisa com o colaborador, já vai com tudo anotado, com a pauta da reunião, chega, seja claro, objetivo, e eu anotei uma coisa aqui, seja detalhista, porque todo mundo deve conhecer o telefone sem fio, né? Fala uma coisa e às vezes a pessoa entende outra, então seja claro, objetivo, e faça perguntas. Tu entendeu? Explica para mim como que tu entendeu. Aí ele vai passar para ti. Ó, eu entendi assim, assado. Eu disse, não, ajusta aqui. Não é bem assim. Porque é um erro comum que eu já cometi muito e eu vejo muitos empresários, empreendedores cometendo. Vai lá e diz, fulano, pega esse caderno aqui e bota lá para mim. Bota lá aonde? Em que lugar? Em que sala? Em que gaveta? O que que eu faço com ele? Tem que ser detalhista com as coisas. Porque senão, tu diz assim, fulano, leva o caderno para mim lá. Cada cabeça uma sentença.
Aquela pessoa vai botar o caderno onde ela achar, ela bem entender, se tu não for claro e específico. Então, na reunião, seja claro, objetivo, quando for ordenar ele, ordena com clareza. Aí a gente volta para trás para o processo, procedimento, fluxograma, mas na conversa, para te ter uma equipe de alta performance, precisa ser muito claro, objetivo. Tu tem que ser o exemplo também, não pode ser um hipócrita. Tu tem que o líder ele vai à frente. Ele mostra o exemplo, e aí os liderados vão tudo atrás do que tu realmente está fazendo, mas tu tem que ordenar eles, tem que dar direção para eles. Ah, e outra coisa aqui que é legal é gestão por autonomia. Tu dá uma autonomia. Olha, fulano, tu pode, que nem eu tenho a minha gerente lá administrativa, ela pode demitir, admitir, demitir e ponto final. Ela só simplesmente me comunica, mas ela pode muito bem me usar como um consultor para aquilo, mas eu já dei autoridade para ela. Se não estiver dentro dos padrões e da cultura da empresa, já pode mandar embora, nem precisa ficar. Libera já. Então tem que dar autonomia. E uma coisa interessante que eu costumo fazer é, antes de tomar qualquer decisão dentro da empresa, eu não tomo decisão sozinho. Tome decisões junto com os líderes, com outras pessoas, converse com elas, troque ideia com elas. Façam elas se sentirem o pertencimento de estar ali junto, de que o teu negócio funciona porque aquela pessoa abraça, ela está junto contigo, ela quer ir à frente, ela quer crescer. Tu tem que vender para o teu colaborador o mesmo sonho que tu vende para o teu cliente. Ele tem que sonhar junto contigo. Ele tem que ter a mesma mentalidade, ir para a mesma direção que tu, para poder crescer, evoluir e ir à frente junto. Porque uma equipe junto, operando junto para o mesmo lado, ninguém segura. Ninguém segura. Vai crescer certo, não tem como não crescer. Então, seguindo aqui, então uma equipe tem que ter autonomia, tem que ter a cultura de dono, que é o que eu estava falando agora. Para dar autonomia para eles, tem que ter a cultura do dono, tem que respirar. Eu costumo dizer lá dentro da empresa assim, independente se é CLT ou não, eu digo assim, ó, cada mesa é como se fosse um CNPJ, é como se fosse uma microempresa dentro da empresa. Então, aí eu faço a analogia para eles. Ó, se a tua empresa der certo e começar a crescer, a empresa em si vai crescer. Então, se todas as mesas crescerem juntas, a empresa vai crescer junto também. Então, tu dá a sensação de pertencimento que ele é dono também, que ele faz crescer. Tanto que eu tive funcionário, saiu e abriu empresa. E eu ajudo até hoje, sem problema algum. Então, é assim que a gente tem que. A gente tem muito mais a ganhar colaborando, porque nós, empresários, donos de empresa, a gente também é um colaborador. Então, a gente tem que dar essa sensação de cultura de dono para os nossos liderados. Reuniões objetivas, aí tem aqui a temperatura, né? Autonomia da equipe, alinhamento 7, responsabilidade 8 e clareza 9. Agora, gente, eu vou abrir para pergunta. Dúvidas? Mandem agora, que eu respondo. Podem falar. Alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Entenderam tudo? Fala, Danusa. Não, eu não entendi assim qual foi o objetivo, assim, porque foi de uma hora para outra, né, que tu planejou fazer essa apresentação Na com a realidade, gente. sim, na realidade foi lá na Conta um reunião. pouquinho assim de como é que surgiu, assim, para a gente poder, porque tipo assim, eu entrei, vou ver o que que tá acontecendo. Na realidade, eu já estava indo tomar banho para dormir, que eu tô caindo Entendi. de sono. É, e aí eu bem assim, não, eu não vou perder, porque como eu tô voltando para o mercado depois de 16 Sim, anos, né, que eu fechei a loja, sim. e aí eu passei a ser autônoma, mas Tu, não tu mais tem dona de bastante experiência, empresa. Danusa. Tu trabalhava com bastante gente, né? É, mas tipo assim, de lá para cá o mercado mudou muito, né? Tanto é que quando a Bastante. gente foi fechar, o meu ex-marido, né, que agora a gente não tá mais junto, mas na Sim, época eu falei para ele assim, eu cheguei a fazer coleta e sorteio, coleta de dados dos clientes, né, porque a gente sim, ia fechar a loja para não perder aquele contato. E eu tinha assim em mente em criar um site, só que naquela época assim era muito arriscado porque era uma coisa nova, sabe? E sim. aí ele bem assim, tá, eu vou te fazer uma pergunta. Tu compraria uma joia
sem tu ter visto ela, uma coisa de alto valor assim, tu compraria? Aí eu bem assim, não. Aí ele vem assim, como é que tu vai comprar uma coisa que tu não tem coragem? Como é que tu vai vender uma coisa que tu não tem coragem de comprar? Aí eu, bah, Sim, naquela época era, né? Só que hoje mudou completamente o cenário, né? é. Hoje a maior parte das vendas se dá online, né? No o faturamento, assim, Sim. muito mais do que o físico. Então, eu tô assim voltando para o mercado. Eu tenho que reciclar muita coisa, né? Muita coisa eu tenho que reciclar e me Uma dica que eu vou atualizar. dar para ti, ó, eu falando dessa parte operacional, tanto assim, se tu tem primeiro, se tua empresa não tiver na internet, ela não existe, tá? Hoje os negócios físicos, hoje para te ter uma ideia, Ponto Uhum, Frio, essas grandes redes magazines estão tudo praticamente quebrados, tá? Agora o Mercado Livre tá o que mais cresce, o que mais abre galpão, porque daqui um pouco aí tu vai estar recebendo as coisas em 5 minutos na tua casa, tá? A gente já recebe às vezes no mesmo dia e às vezes de um uhum, dia para o outro, tá? no mesmo Então dia. tem que te atentar a isso, não pode deixar de estar na internet, tem que estar. Tem que ter uma página, às vezes hoje não precisa nem de uma página, Não, hoje tu, eu já tu faz registrei, é, um domínio, eu tudo, hoje tu registrei pode já o mandar direto pro domínio, assim, WhatsApp, trabalhar direto no eu já WhatsApp. registrei, E uma coisa que é muito eu já importante e que segurei eu, o nome também do Instagram. sim, que é muito importante é o Pode falar, seguinte, pode ó. falar. Para essa parte operacional que eu estou falando para vocês aqui, é inteligência artificial. Usem todos os dias, mesmo que vocês não sabem como ela funciona. Se tem uma dica que eu posso falar para vocês, porque 90 milhões de empregos vão se perder. Os atendimentos básicos hoje de venda, eu tenho uma agência de inteligência artificial que a pessoal está tirando os vendedores e botando a inteligência artificial para atender, porque ela atende igual a um ser humano, por voz, por, por, por digitar, ela atende igualzinho, e tem algumas, dependendo da inteligência que ela tiver, atende até melhor. Tá, então se atentem a praticar o uso de inteligência artificial, porque assim, ó, assim como tu falou, tu deu um exemplo aí que é um clássico. Ah, naquela época eu vou ver se eu entro na internet, não sei o quê, a internet engoliu tudo, tá? Só que levou mais tempo. A inteligência artificial vai engolir tudo muito mais rápido. Ela já tá engolindo. Então, se tem uma dica que eu deixo para vocês, tanto para a parte. Tá travando, Hã? tá travando, Tá travando? Deve ser meu sinal aqui. tá cortando. Ah, tá cortando? Ainda? Ainda cortando? Ou voltou ao normal? Voltou ou não? Não, tu tá falando, mas a tua imagem tá congelada. Tá, beleza, mas tá me ouvindo bem. Agora sim. Tá, beleza. Então, se tem uma coisa até que ajuda muito nessa parte operacional, que foi o que eu falei aqui, é a inteligência artificial. Eu não faço nada sem mexer nela, para te ter uma ideia. Tudo. Pesquisa que eu quero fazer de mercado, que eu levaria uma semana para fazer, ela faz em 30 segundos de um negócio que eu tenho que fazer. Ah, uma aula que eu tenho que montar, que eu levei um tempão, eu boto ali os aspectos que eu preciso lá, já monto, já me ajuda a montar. Só para te ter uma ideia, esse material que eu tenho aqui, ela me ajudou a montar. Então, assim, ela faz velocidade. E tempo não é dinheiro, tempo é tempo de vida. E a gente precisa ganhar tempo de vida para poder fazer nossos negócios crescer mais e ter uma vida de qualidade. Então, hoje eu vim tocar nessa parte do operacional, para os empreendedores melhorar o operacional. E eu vou, agora, até o próximo encontro da Roache, eu vou dar algumas aulas sobre gestão. Gestão pessoal, gestão operacional, gestão financeira. Justamente para o quê? Para nós empreendedores que estamos ali, cada vez ficarmos melhor, mais profissionalizados, para a gente poder ter um crescimento exponencial mais rápido. É essa troca de experiência que eu estou fazendo aqui contigo e é que a gente tem que fazer junto para a gente poder crescer mais rápido, ter mais velocidade nos nossos negócios. Eu quero muito aprender. Bora, vamos aprender. Eu também estou sempre Hum, aprendendo, né? Então, seja um eterno aprendiz. Sempre, a gente tem que estar sim. sempre aprendendo. Ainda mais na época de hoje, a gente viu na época da informação, da inteligência artificial, que ela está fazendo tudo praticamente já para gente. Então, precisa isso. Baixa o chat GPT, o iCloud, e começa a mexer ali. Faz perguntas para ela. Tu tem que aprender isso. Tem que aprender isso, porque vale muito a pena. Acelera com muita velocidade. E aí depois eu vou passar esse material da aula que eu dei hoje e Verdade. vou.
Ô, Alexandre, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bom Tranquilo? esses aprendizados, sempre é bom, né? É, sempre bom aprender. Tem alguma dúvida aí? Quer fazer alguma pergunta, Alexandre? Não, nenhuma, cara. É só assim, ó. Ah, ah, eu gerencio imobiliária faz tempo, sabe? As coisas que eu fico mais intrigado no ramo imobiliário é que sim, tem gente que não é que nem a gente, sabe? Por exemplo, eles usam a imobiliária como um bico e não como entendi. uma empresa. Sim, Sabe? Pô, eu tenho outra atividade que eu te falei, que tu sabe lá tudo. Pô, sim, tem gente que trabalha só de corretor e eu, uma época, eu trabalho com a minha distribuidora e sou corretor também, agora gerente. sim, Já foi muito sim. tempo. Eu trabalhando meio turno de corretor, eu vendo mais do que os caras que ficam o dia inteiro trabalhando naquilo. Você fazendo de conta que trabalha, né? Essa é a Eu gestão fico louco, operacional cara. eficiente que tu tem. Com a experiência que tu tem, tu já sabe encurtar o caminho e ter muito mais Só para eficiência que tu ter, eles. só, só para tu ter uma ideia, há anos atrás eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu tinha 28 empresas que eu trabalhava em órgão público, licitações. Sim, Trabalho hoje com uma só. Então eu fui me adaptando de meia em meia hora a fazer um negócio. E eu sou super organizado de horário, tudo aquilo que tu falou lá. é Eu isso. planejo a minha Uhum. semana, eu planejo o meu dia. Show E de aí bola, com isso eu excelente. levei para corretagem depois, entende? Quando Sim, privatizou tudo, a coisa toda. essas Então eu coisas, fico ô Alexandre, a gente leva para tudo, né? para tudo, cara. Mas é o problema que Pra tudo. eu queria ter. Claro que a gente tem que ter gente diferentes numa equipe, mas é Uhum. difícil tu ter gente qualificado, entende? É Ah, muito difícil tu ter gente que pega junto, que vai ali, vai aqui. É o que eu sempre digo. O Facebook, logo no início, todo mundo botava assim: ah, vou aqui, vou ali. Uma frase que eu li no Facebook há 4 anos atrás que eu levo para minha vida: ninguém muda. Só quem acredita em mudança é dono de transportadora. boa, Alexandre, boa, boa. Sabe o que que eu dou a entender para ti? Por exemplo, você é uma pessoa que tu pode te qualificar profissionalmente, tu pode ser inteligente, ser tudo. Agora, se tu é vagal, tu vai ser em qualquer empresa. Tu pode mudar a empresa, mas tu é a mesma pessoa. É isso que É eu falo, o verdade. teu eu, entendeu? Sim, Não é o teu sim, conhecimento sim. que a gente aprende todo dia. Eu estou É, falando o Alexandre, tanto faz ele estar na Schumacher, ou estar na outra imobiliária, ou estar em sozinho, sim, ou tá... é o sim, sim. Alexandre. Claro. E você é você. Se você for para outra empresa hoje, você é você. Você não vai começar a dormir até o meio-dia porque tu mudou de empresa. Não vai mudar o teu eu, entende? Não, Por isso que eu é, digo, pode conhecer uma pessoa hoje, daqui 10 anos tu relacionar com ela de novo, ela vai estar mais velha, mas vai estar igual. é, é por aí. E te digo mais, assim, ó, o empresário nada mais é que o reflexo do CPF, do que ele é como pessoa, o empreendedor em si. Então a Exatamente, gente tem que, exatamente. É, eu pego muito mais na questão, na gestão da pessoa, eu me faço uma gestão muito claro, mais para mim, na minha vida pessoal, porque na minha vida pessoal que vai refletir na minha vida profissional. Então a gente tem que ter com justamente certeza. essa organização na nossa vida em primeiro lugar, cuidar da nossa vida de verdade para Claro, poder refletir no CNPJ. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. CPF fraco faz o CNPJ forte. exatamente. Tudo é planejado, nada é por acaso, né? É Aí vem aquelas verdade. frases, é sortudo, é rabudo, sabe? Ninguém, é que nem futebol, né, cara? O goleiro é bom, a bola bate na trave e sai. O goleiro é ruim, a bola bate na trave, nas costas dele e entra. Então, Mas assim, ó, e quanto tempo ele ficou treinando? não, é isso que eu digo. Na corretagem tem muito isso. Tu trabalha cliente Sim, 6 meses, um ano e vende. Tem um que tu mostra a primeira vez e vende. Mas quantos tu foi sim, lá, fez contrato, tudo e o cara desistiu na hora? Então tudo é um preparo. De vez em quando, de tanto trabalhar, de vez em quando cai um filezinho na tua mão. Isso é é verdade. merecimento. É verdade, é por Agora, se tu aí não mesmo. faz nada, vai Verdade. trabalhar meia hora por dia, 1 hora por dia, tu não vai vender. Nós temos que cuidar tanto da nossa parte espiritual, da nossa alma, Sim. a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente, né? Então a gente precisa, eu vou, todo domingo eu vou ao culto, eu cuido da minha parte espiritual, eu cuido da minha família, eu cuido da Exatamente. minha saúde, eu malho, eu preciso estar forte. Se eu estiver forte, eu posso cuidar. Espiritualmente, estou lá É,
com Deus no meu coração, Ele está junto comigo, eu estou forte Claro. espiritualmente, estou forte no meu corpo porque eu malho, eu estou forte com a minha família porque eu cuido da minha família, eu vou me sentir bem, então se acontecer um problema no meu negócio, cara, não é qualquer coisa que vai me derrubar, entendeu? Que vai fazer eu Não. fraquejar. Eu posso até fraquejar ali, mas eu tenho onde me apoiar, vou levantar e vou tocar e vou resolver o problema, porque os empreendedores Cara, são se tu me resolvedores ligar, de ó, problema. sim, se tu me ligar um dia, eu tiver levado um tombo e tiver deitado com o celular na mão, e aí tudo bem, Jano, tudo ótimo. É isso aí, Entendeu? é Eu isso aí, vou é vou isso estar aí. caído ali com o celular na mão, dizendo que tá tudo bem. Isso é uma coisa que tu não pode reclamar, tu tem que tomar atitudes e ir em É. frente, né? Sim, com certeza. E a Ruache é justamente um lugar que a gente tem que estar lá junto, unido, para a gente poder trocar essas experiências e a gente poder continuar crescendo junto. Porque Exatamente. duas cabeças pensam melhor do que uma, três cabeças pensam melhor que uma, cinco cabeças pensam melhor que duas. Então Com é que nem certeza, a cara. Danusa falou também, tu disse, a gente precisa estar unido, a gente precisa criar um movimento. É, E nesse movimento a gente poder fazer crescer. Mas é tudo é com certeza. relacionamento, a gente precisa estar se relacionando. Sempre. E aí, toda semana agora, todas as quintas-feiras, quem quiser participar, eu vou estar aí, vou fazer material, vou dar aula para vocês, todos que participam da Ruach. Eu vou, desse mês agora vai ser só eu, no próximo É mês aí vai quinta-feira vir. que tu vai fazer. Toda quinta-feira, às É 20 se- horas, eu vou dar aula. Eu não vou poder às quintas. Sabe o que que É? eu faço? Eu vou te falar. De- Eu depois trabalho numa eu vou casa. te dar uma barbada, eu vou deixar no YouTube depois, eu vou subir a aula no Tá. YouTube, no meu canal, Deixa eu e só aí te lá no meu falar o que canal, eu se quiser faço. ver depois. Todas quinta-feira, há mais de 10 anos, eu ajudo à noite sempre, todas quinta. Eu trabalho numa casa espírita, Banda Branca, e eu Entendi, ajudo pessoas, dou passe, dou consulta, aquela coisa toda. entendi. Isso eu faço há mais de 10 anos. Sim, entendi. Mas tu pode pegar e entrar no meu canal depois, tá? Não, é, E sim. eu, eu vou deixar meu canal ali, vou largar o link ali, vocês podem ver a aula repetida depois que eu vou subir ela Ah, gravada lá para vocês ótimo, assistirem. ótimo, O intuito da ótimo. Ruacha é esse, é ajudar todos os empreendedores a Claro, fazer todos crescerem e evoluírem e a gente criar esse movimento, essa comunidade junto aí. Beleza, gente? ótimo. Obrigado. Tá? Um abraço aí, bom final de feriado. de Para quem vai feriado. trabalhar amanhã, um bom Aham. trabalho e bora lá empreender, crescer. Contem comigo, qualquer É, coisa, vocês têm meu número, podem me chamar. Tamo junto. Com certeza. Beleza? tá. Abraço. Boa Obrigada, noite. Deus Wagner. abençoe Obrigado. vocês e Abraço, até a tchau, próxima. tchau. Abraço. Boa Tchau. noite, que Deus Obrigado. Até abençoe. logo. Tchau. Tá, Tchau. tchau, tchau. Tchau.